Homilia diária, terça-feira, 28 de novembro de 2017. Olá, minha família de oração, a paz de Jesus e o amor de Maria. E que o fogo do Espírito Santo possa estar sobre você e a sua casa neste momento. Eu me chamo Giovanni Medeiros e venho aqui meditar a liturgia de hoje com você. Eu quero iniciar com a paz de Cristo. Eu quero informar e saudar também com a paz de Cristo. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pela vida de cada irmão que está escutando este áudio hoje. E que o Espírito Santo possa fazer hoje morada no seu coração. E que o Espírito Santo possa atuar na sua vida, trazendo em você uma efusão do Espírito Santo, que você possa receber uma chuva de bênçãos, uma chuva de graças, para que nada mais incomode a sua mente, incomode o seu pensamento, e que o Espírito Santo possa guiar este momento e guiar o teu coração para aquilo o que ele tem para falar no dia de hoje. Também convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, a compartilhar comigo a homilia de hoje. Iniciemos com a primeira leitura de hoje, que foi exatamente da profecia de Daniel. O rei daquele momento, o Nabucodonosor, ele teve um sonho que lhe agitou o espírito e fez perder o seu sono. Os seus escribas, magos, feiticeiros e os caldeus não conseguiam interpretar este sonho, porque apenas Deus, somente Ele, pode desvendar os mistérios e desvendá-los ao seu servo Daniel, o escolhido. Ele narra realmente essa visão, a visão que o rei tivera e tanto o assustava. A visão era a seguinte: uma enorme estátua construída com diversos materiais, ouro, prata, bronze, ferro e argila. De um monte desprende-se uma pedra que atinge os pés da estátua e a faz em 1000 pedaços, enquanto a própria pedra se transforma numa alta montanha que enche a terra. Depois disso, Daniel prossegue explicando o significado da visão. Depois de Nabucodonosor, vão suceder 4 reinos, cada um dos quais suplantará o anterior numa progressiva decadência até o último enfraquecido pela amálgama do ferro e da argila. Então surgirá por obra de Deus o reino que aniquilará os outros, simbolizado pela pedra. O autor talvez pense na desagregação do império de Alexandre Magno nos reinos dos sucessores para afirmar a soberania eterna de Deus, que põe terno ao domínio humano com a imagem escatológica da unificação mundial. No Evangelho de hoje de Lucas, o tema é Pergunta a Jesus. Pois é, o fim do mundo e a vida futura marcam a espiritualidade cristã. É o que Lucas nos indica ao referir mais um discurso escatológico de Jesus. As perguntas que os ouvintes fazem a Jesus: Ô mestre, quando sucederá isso? E qual será o sinal de que estas coisas estão para acontecer? São 2 pistas para investigarmos a mensagem. O discurso de Jesus ele é pronunciado diante do templo, com as suas belas pedras e ofertas votivas, o que cria contraste entre o presente, que ameaça fechar a religiosidade dos contemporâneos de Jesus, e o futuro para onde Jesus deseja orientar a fé dos seus ouvintes. Ao responder, Jesus anuncia o fim do templo e, de certo modo, de tudo aquilo que ele simboliza. Ele anuncia o fim do mundo que se concretizará nessas catástrofes e em tantas outras. Tudo que é deste mundo terá certamente fim, mais tarde ou mais cedo. Por isso, o mais importante é acolhermos os ensinamentos de Jesus e deixarmos guiar por ele enquanto aguardamos a sua vinda. A sua palavra ajuda-nos a discernir pessoas e também acontecimentos e a optar pelos valores que nos propõe. Há muita gente que anuncia a proximidade do fim do mundo para nos aterrorizar e que nos oferece caminhos de salvação. Jesus não faz isso não. Mesmo quando ele fala do fim do mundo, ele preocupa-se em iluminar-nos e nos confortar-nos.
Pois bem, a imagem da primeira leitura, fortemente simbólica, como é o próprio, do estilo, apocalíptico, ela tem uma mensagem muito profunda, que nós precisamos de captar para percebermos o seu significado último. O livro de Daniel ele foi composto no tempo de Tianco IV, quando o povo estava reunido a quase nada, oprimido e com certeza sem esperanças. Os hebreus, fervorosos, aprofundaram a sua fé, considerando a sorte dos povos que os tinham dominado anteriormente. Medos, persas, gregos, colossos de poder, que desapareceram uns depois dos outros. O mesmo havia de suceder a Antíoco Epifânio. Uma pedra havia de desprender-se da montanha para reduzir a cacos a estátua. Nessa pedra, desprendida da montanha, sem intervenção de mão alguma, reconhecemos Cristo, nascido da Virgem, sem pai terreno, que veio a proclamar, que veio a estabelecer o seu reino com a vitória sobre o mal. O reino de Deus é muito diferente do reino dos homens. Apresenta-se sim na humildade, estabelece-se nos corações e transforma-nos sem clamor, com um poder enorme, mas sempre secreto. Acontece-nos muitas vezes desejar um reino mais visível, mas é um sonho a quem temos de renunciar. O importante é acolhermos o reino em nós. Isso mesmo, acolher nas nossas famílias, nas nossas comunidades, na igreja. Jesus avisa-nos: tende cuidado em não vos deixarmos enganar. De fato, também hoje, há pessoas que propõem coisas extraordinárias. Não vos alarmais, alertai-vos, Jesus. Tudo o que acontece é humano, o reino é uma realidade eterna. Quando nos sentimos oprimidos por diversos impérios, no caso, externos ou internos, a nós mesmos aprofundemos a nossa fé no Rei que não falha, no Rei forte, perante o qual todos os outros poderes são reduzidos a nada mesmo. Verificamos que o mundo de hoje ele se agita no imenso esforço de libertação de tudo quanto lesa a dignidade do homem e ameaça a realização das suas mais profundas aspirações, a verdade, a justiça, o amor e também a liberdade. Nessas interrogações e procuras, entrevemos a expectativa de uma resposta que os homens esperam, mesmo sem chegar à fórmula claramente. Partilhamos sim essas aspirações nos nossos contemporâneos como aberturas possíveis ao advento de um mundo mais humano, ainda que elas contenham o risco de um malogro e de uma degradação. Pela fé, na fidelidade ao magistério da igreja, relacionados tais aspirações com a vida do reino por Deus prometido e realizado em seu Filho. Nesse momento eu peço, Senhor Pai Santo, com o óleo da alegria, consagraste sacerdotes Jesus Cristo nosso Senhor, para que, oferecendo-se no alto da cruz como vítima de reconciliação, consuma-se o mistério da redenção humana e, submetendo ao seu poder todas as criaturas, oferece a vossa infinita majestade o reino eterno e também universal, reino da verdade e da vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Por isso, com os coros dos anjos e dos arcanjos e com todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, hoje e sempre. Amém. Meu amado, minha amada, Jesus é o Rei dos Reis. Davi viu
profeticamente estes reis magos e descreveu-os no Salmo 71. Os reis de Tarsis e das ilhas ofereceram-lhes presentes. Os reis da Arábia e da Sabá trouxeram-lhes os seus tributos. Todos os reis da terra o hão de adorar e todos os povos o hão de servir. Nada está mais bem marcado no Antigo e no Novo Testamento do que a realeza de Jesus. Exatamente isso. O que o Antigo Testamento dizia de Deus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, está lá, Deuteronômio capítulo 10, o Apocalipse dilo várias vezes de Cristo. Ele é o primogênito de entre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Apocalipse 1, versículo 5. O Cordeiro triunfará sobre todos os reis, porque ele é o Senhor e o Rei de todos os que reinam. Apocalipse 17, 14. O Verbo de Deus reinará sobre todos os povos. O tributo, o título escrito sobre o seu brasão é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. Todo o Salmo 2 é o cântico de glória da realeza de Cristo. Os reis lutaram em vão contra ele. Deus disse-lhes: pede-me todas as nações em herança, e eu dar-te-areis. Tu reinarás sobre todos os reis. O São Paulo diz aos Colossenses: Cristo é o chefe de todo o principado e de toda a potestade. Capítulo 2, versículo 10. Nós vimos ao longo dos séculos o belo reino de Cristo. Exatamente isso. O belo, o glorioso reino de Cristo. Nós todos passamos por isso. E é o seu direito. Ele conquistou a coroa, resgatando os homens e as sociedades. Este reino, exatamente esse reino, pode encontrar dificuldades e provas, mas Cristo triunfará sempre. E é em vão, diz Davi, que os reis e os povos conspirarão contra Deus, e o seu ungido, o Rei dos Reis, há de ser sobre eles. Está no Salmo 2. Amada e amada, repete hoje, frequentemente durante o dia, a palavra: tende cuidado, não vos deixardes enganar. Lucas capítulo 21, versículo 8. Repete hoje frequentemente e vive hoje a palavra: tende cuidado, não vos deixardes enganar. Lucas capítulo 21, versículo 8. Salve e paz, amado e amada, e que Deus te abençoe. E nunca, jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muito você. Homilia diária, terça-feira, 28 de novembro.